Vamos agora iniciar os exercícios com a banda. Os exercícios com a banda são exercícios de força e de resistência. É fácil transportar as bandas para aulas de grupo. Vamos ver o exercício de 100 com a banda. 100 é um exercício de força para o centro. Ela vai alongar a coluna, fazer o setup, a posição neutra, a respiração torácica lateral. E depois vamos flutuar a perna onde temos a banda e alinhamos o joelho como anca na posição do tabletop. E neste caso usamos a banda para reduzir um pouco o peso da perna. Portanto, esta opção é mais fácil como a banda apoia em comparação com fazer este exercício sem a banda. E como the 100 é um trabalho isométrico, ela vai manter a posição, fazer a respiração torácica lateral calmamente. Fazer 5, 7, 10 inspirações. Depois uma outra opção é esticar a perna, 45 graus. E depois manter aqui. O que é importante é que mantemos a posição durante algum tempo. Depois pode fletir a perna outra vez e manter a posição neutra e flutuar também a outra perna. E depois voltar a esticar a perna direita. E depois ainda mais uma opção é ter os dois pés dentro da banda e as duas pernas esticadas. E depois, obviamente, podemos ajustar um pouquinho a resistência que a banda está a fazer. Ela pode, por exemplo, agora fazer uma volta com as mãos para o elástico ficar mais curto, assim fica mais apoio. Como também pode soltar um pouquinho mais elástico, agora mostra soltar, faz o elástico ainda mais comprido e depois aí o centro tem que segurar mais peso das pernas. Depois fletimos as pernas, voltamos a baixar. Portanto, the 100 é um exercício de força para o centro com a banda. The one leg stretch é um exercício de força para o centro. Estamos na posição base com os pés à largura das ancas. Agora vai fazer o setup a Paula, alongar a coluna, a posição neutra e a ativação do centro. E depois inspiramos quando nós flutuamos a perna direita até o tabletop. E depois ela vai acertar a banda e depois pode ficar para inspirar mais uma vez sua preparação. E depois na expiração a perna estica e então inspirar é flat. E a expirar estica e inspirar é flat. É exatamente como no exercício de 100, então temos a banda aqui para dar apoio. Portanto, o exercício fica menos intenso para o centro, porque a banda está a reduzir o peso da perna. Mas fica um pouquinho mais resistência para trabalhar os músculos da coxa. E pode fazer 8, 10, 12 vezes com a mesma perna. E depois baixamos e trocamos para a outra perna. Também há uma outra opção que é subir então a perna direita e manter a banda aí. E depois levantar também a perna esquerda. E depois então esticar a perna direita só, a expirar. E depois pode voltar, depois pode esticar a outra perna, até pode alterar. Portanto, uma perna tem a banda, estica, a outra perna estica sem a banda. E depois então troca-se, mete-se a banda no outro pé. The spine twist é um exercício de mobilidade para a parte dorsal da coluna. A posição é base então sentado, com o peso bem distribuído, a coluna longa, fazer a ativação do centro, pavimento pélvico, puxar para cima. Agora inspira a preparação e depois a expirar e roda o tronco e puxa ligeiramente a banda. E depois inspirar e voltar até o centro e depois relaxa também nos braços. Portanto, puxa a banda, roda, voltar até o centro e relaxa os braços. É um pequeno movimento que os braços fazem. E a expiração quando nós viramos para o lado, e então a inspiração acontece quando nós voltamos em direção à linha média. E ela está a fazer mais rotação na parte dorsal da coluna, tentar fazer a rotação sem mexer as ancas e sempre a sensação de ter um fio a puxar a cabeça em direção ao teto. É isso. Baixa.
Ótimo. The double leg stretch, que é um exercício de força para o centro. A Paula vai flutuar os braços em direção ao teto. Agora alongar bem a coluna, encontrar a posição neutra e começar a sentir a respiração torácica lateral. Depois vamos começar com os braços, vamos passar os braços para trás, inspirar, e depois a expirar afasta os braços e inspirar quando voltar em direção à linha média. Portanto, inspirar para trás, a expirar quando os braços se afastam, solta o ar quando os braços estão a se aproximar. Mais uma vez. E depois a Paula vai flutuar a perna direita. E depois esticar a perna direita para frente e os braços para trás. Ao mesmo tempo, puxar a banda. Fleta a perna. É isso. Boa, mais uma vez. E depois flutuar também a outra perna. Ter os pés juntos e depois as pernas para frente e os braços para trás. A expirar agora e depois inspirar e fletir as pernas. Portanto, solta o ar quando esticar as pernas e inspirar quando fletir as pernas. Boa, mais uma vez. The double leg stretch, exercício de força para o centro. E a função da banda é desafiar um pouquinho a força também nos braços. The scissors, mais um exercício que trabalha a força do centro. O setup habitual, o alongamento da coluna, a separação dos ombros das orelhas, encontrar a posição neutra e fazer a ativação do centro. E agora vamos só flutuar a perna direita e temos a planta do pé na banda. E depois ela vai ajustar a banda e depois vamos só voltar, descer o pé até o chão e subir outra vez. Pode só tocar como calcanhar no chão e subir outra vez. Esta é uma opção que fica super suave porque nós usamos a banda para reduzir o peso da perna. E ela vai expirar quando está a descer o calcanhar em direção ao chão e vai inspirar quando volta a subir. E atenção quando nós seguramos a banda com as mãos para manter os ombros para trás, manter um grande sorriso no peito. E depois a perna pode esticar. Ok, a respiração é a mesma. Agora descer a perna esticada, a expirar. Pode descer até o chão e inspirar e subir. E depois, pouco a pouco, quando a pessoa ganha mais força no centro, podemos alargar a banda para assim segurar mais peso da perna, ter a banda um pouco mais solta. Assim, já não temos assim tanto apoio da perna. É mais uma vez. E depois passamos a perna para o outro pé e repetimos exatamente igual. Fleta a perna e baixar. The scissors como a banda. The one leg circle, movimento que trabalha a mobilidade da articulação da anca. Começamos na posição base, os pés à largura das ancas com a planta do pé na banda. E depois vamos então só flutuar a perna direita. E agora ela vai manter a coluna bem longa, manter a ativação do centro, começar a circular o joelho. Atenção que é o joelho que está a circular, imaginar um lápis do joelho até o teto, fazer um círculo no teto. E ela vai imaginar um copo cheio de água na barriga, tentar manter a estabilidade do centro das ancas. E ela vai expirar quando a perna está a mexer para o lado e depois inspirar quando a perna está a mexer em direção à linha média. E depois, gradualmente, ela vai aumentar o tamanho deste círculo. E depois, uma outra opção é esticar as duas pernas. E depois, então, pode talvez soltar um pouquinho a banda. E depois fazer o círculo maior. E aqui também pode ser ligeiramente maior. E depois, pouco a pouco, aumentar.
E aqui também ela pode passar a perna para o outro lado, para o lado esquerdo. Portanto, cruzar a perna direita por cima, a perna esquerda. E aí permitimos uma rotação da cintura e das ancas. Atenção que a primeira opção era só um movimento na articulação da anca, mas agora é uma rotação também da coluna e da cintura. E depois fletir a perna e baixar o pé. The shoulder bridge é um exercício que trabalha a mobilidade da parte lombar. A Paula vai alongar bem a coluna, vai fazer a ativação do centro através do pavimento pélvico e depois inspirar. E na expiração, só fazer a báscula, começar a subir o sacro, flutuar os braços com a banda, passar os braços por cima, a cabeça e depois puxar a banda ligeiramente para os lados. Depois descer a coluna vértebra por vértebra, sem mexer os braços mais. Só quando estiver deitada, aí vai puxar os braços para baixo outra vez. Portanto, inspirar a preparação e agora expirar, subir até as omoplatas. Procura sentir a cabeça deslizar ligeiramente para trás, a nuca longa. E depois, quando está a descer, agora empurrar o cóccix em direção aos pés. A sensação de ganhar mais espaço entre as vértebras. É disto de subir as ancas primeiro e depois os braços e depois voltar a descer, mas manter os braços por cima, a cabeça. É mais difícil descer a coluna vértebra por vértebra nesta opção. Paula, agora pode descer a coluna e os braços ao mesmo tempo. Esta opção podemos dar quando sentimos que as pessoas têm dificuldade de deitar vértebra por vértebra, porque é ligeiramente mais fácil. Ok, agora faz mais uma vez ainda, fazer a báscula e subir. Ela vai expirar quando está a subir, vai inspirar quando os braços chegam para trás. E depois agora vamos só voltar um pouquinho com os braços em direção ao teto, manter a altura das ancas e pensar em flutuar a perna direita. E depois estica a perna em direção ao teto. Boa, pé esticado. E depois baixar a perna para frente, esticada e flete o pé. Voltar em direção ao teto, flete o joelho e mete o pé no chão e depois descer vértebra por vértebra. Vamos fazer mais uma com a outra perna. Portanto, báscula, levantar. Podemos passar os braços para trás até o chão. Deixa esticar aí bem para trás. Depois voltar um pouquinho com os braços ou, se a pessoa sente-se confortável, pode manter os braços aí atrás. Ótimo. E, portanto, quando a perna levanta, tenta manter a mesma altura das ancas. E depois agora pode descer a coluna sem mexer os braços. E depois, quando estiver deitado mesmo aí, puxar os braços para baixo. Portanto, a primeira opção é mais mobilidade da coluna. Agora, na segunda opção é mobilidade da coluna, juntando um pouquinho de força na parte posterior dos glúteos, isquiotibiais. The roll-up é um exercício de força. A Paula está sentada com a coluna bem longa. Ela está a ativar o centro agora através do pavimento pélvico. Tem as pernas fletidas, paralelas, os pés em dorsiflexão. E a banda está na planta do pé. E depois ela vai inspirar agora, alongar bem a coluna. E na expiração vai fazer a báscula. E depois curvar ligeiramente a coluna. E depois volta a subir e sentar mais alta possível. E depois, gradualmente, ela vai aumentar a amplitude do movimento. Nós fazemos este movimento só nesta primeira opção com pessoas que têm patologia na coluna. Mesmo quem tem hérnia lombar precisa mobilizar, mas convém só fazer a báscula em um movimento muito ligeiro para trás. Agora ela vai descer mesmo, vai deitar as costas, a cabeça e depois expirar e subir. E aqui a pessoa pode puxar a banda um pouco para receber uma ajuda para voltar a subir. Ela vai inspirar a preparação, expirar e descer vértebra por vértebra. Depois inspirar quando estiver deitada.
E depois deitar o ar fora, porque a expiração ajuda para ter mais força para subir outra vez. Mais uma vez, tanto um exercício que trabalha a mobilidade da coluna e a força do centro. Agora senta bem alta. Isso, relaxa. The rolling back é um exercício de mobilidade da coluna. A Paula tem a bola por volta da parte dorsal e depois passa por baixo das coxas e depois vai à frente também na canela. Depois, na formação, quando estamos no presencial, vamos ver exatamente como se mete a banda neste exercício. Okay? Mas a ideia da banda é dar um apoio e ajudar para fazer o corpo assim mais desta forma, como se fosse uma bola. E então agora vai inspirar preparação e depois expirar e passar o peso para trás e volta a subir. E ela vai só até as omoplatas, a cabeça e o pescoço não tocam no chão. E na próxima vez vou pedir ela para tentar subir e não tocar no chão com os pés. Mais uma, expirar para trás e inspirar, voltar. Boa, mais uma. Isso, é baixar os pés, é soltar a banda. Portanto, Paula, pode só mostrar como fizeste com a banda, tanto na parte dorsal. É melhor abrir a banda um pouco mais para apoiar aí na parte dorsal e depois por fora da coxa, depois dá a volta, ok? E depois passa para frente, para as canelas e dá a volta. Exatamente. Aí temos uma opção que realmente ajuda para criar esta forma da coluna que temos que ter para conseguir fazer este movimento bem suave. Vamos ver The Swan Dive, que é um exercício de mobilidade para a parte dorsal. Vamos fazer uma extensão da coluna. Agora a Paula vai alongar a coluna bem pelo topo da cabeça, separar os ombros das orelhas. E agora vamos expirar e só subir o peito ligeiramente. Afasta bem os ombros das orelhas e depois inspirar e voltar a descer. E aqui temos a banda bem esticada e então assim a banda vai dar uma resistência para ela subir o tronco. Portanto, expirar e subir e inspirar e descer. E mais uma vez. E depois volta a baixar e o topo da cabeça bem para frente, roda a cabeça para o lado e descanso. The Spine Stretch é um exercício de mobilidade para a coluna. A Paula está sentada com uma coluna bem longa. Ela está a fazer a ativação agora do centro através do pavimento pélvico. E depois ela vai inspirar como preparação. E expirar e fazer a báscula ligeiramente, puxar o umbigo para dentro e para cima, curvar a coluna, baixar o queixo um pouquinho ao peito. E depois inspirar e voltar e imaginar um fio a puxar o topo da cabeça em direção ao teto. Outra vez, expirar, nota que ela está a fechar os braços ligeiramente. Aí a banda funciona como uma referência atrás nas costas. E quando nós estamos a curvar as costas, estamos a empurrar um pouquinho as costas contra a banda. Tipo parecido com o alongamento do gato. Mas ainda mais uma vez. E depois podemos fazer este movimento com as pernas esticadas e afastadas. Podemos afastar bem, depois podemos fletir o pé e depois fazer aqui, que desafia um pouco mais a flexibilidade na cadeia posterior. A respiração é a mesma. A expirar, quando curvar a coluna, faça a coluna como se fosse um C. Tipo, imaginar que estamos a inclinar por cima um muro e queremos espreitar no outro lado do muro, sem encostar. Bom, depois relaxa, baixar a banda.